Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aí ao nosso quarto episódio do videocast sobre gestão de pessoas. E hoje, mais uma vez, eu estou trazendo um convidado aqui muito especial. É o Daniel Neckel. Ele é diretor-geral da rede de farmácias Brava, uma rede aí que hoje conta com 23 lojas e mais de 200 colaboradores. E ele veio aqui hoje para passar um pouco da experiência dele aí como gestor de todas essas pessoas. Lembrando que a Brava tem lojas aí em várias cidades. Então, deve ser um desafio enorme aí lidar com todas essas pessoas, comunicar com todas essas pessoas com assertividade e fazer com que as coisas aconteçam corretamente. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia? Obrigado pela oportunidade e espero que seja de grande valia aí para quem puder, quem for assistir, poder contribuir com alguma coisa. Com certeza vai ser. Como a gente estava conversando aqui antes no nosso alinhamento, eu tenho certeza que tem muitas pessoas que estão assistindo ou nos ouvindo que vão se espelhar muito na tua experiência aí, na tua carreira e nas coisas que você tem feito. Muito obrigado mais uma vez em nome da ViaSoft pelo teu comparecimento aqui, por aceitar esse convite. E vamos lá, né? Tenho muitas perguntas aí para fazer para você e garanto que você tem muita coisa aí para nos mostrar também. Então, Daniel, a primeira coisa que eu queria iniciar é saber um pouco mais sobre você, né? Eu vi que você iniciou na Brava aí quando, eu não sei se foi logo no início, eu queria que você falasse um pouquinho, mas como que foi esse início aí no teu trabalho? Desde quando que você está aí? Quando você iniciou a Brava já era grande da forma que é? Explica aí um pouco pra gente como é que foi, como que você caiu aí dentro e começou a trabalhar aí, pessoal. Então, Eduardo, isso foi no ano de 2014, né? 2014, eu estava na época trabalhando, prestando consultoria na área de coaching para liderança, formação de liderança, formação de gestores, né? Eu vivi um período fora, eu retorno para o Brasil em 2010 para 2011. Fiz uma formação em comércio exterior, porque eu também era professor de inglês e tal. Trabalhei uma época na importação. E graças a um amigo, que hoje até chamo de meu mentor, né? Um dia ele falou, Daniel, você tem facilidade em comunicação, em se relacionar com pessoas e tal, por que você não vai fazer um curso de coach? Coach, estamos falando em 2011... já estamos em 2012 ali, né? Coach, na época, hoje está bem mais, vamos dizer assim, comum, né? Tem coach para várias coisas, né? Na época, assim, era meio novidade aqui na região. Uhum. E eu falei, não, fui fazer uma formação, fiz em São José do Rio Preto, pela Academia Brasileira de Coach, e também fiz no Instituto de IPC em São Paulo. Fiz 2 formações, voltei para Pato Branco e comecei a atuar na área, né? Dando consultoria em algumas empresas quando me chamavam para alinhamento de processos gerenciais também, mas principalmente na área de gestão de pessoas, né? E aí, um belo dia, uma colega falou, Daniel, fui chamada para fazer dar uma consultoria, fazer processos numa rede de farmácias, o cara tem 6 lojas, e eles estão com muita dificuldade. Eu já notei que eles estão com muita dificuldade na parte de gerente. Eles pegaram o pessoal que entraram como balconista, como farmacêutico, sem experiência nenhuma de gestão, estão com 6 lojas, mais administrativo, e o pessoal precisa de uma mão para alguém para fazer algum trabalho com eles, para eles gerir pessoas, né? E até mesmo estabelecer e montar um RH dentro da empresa e tal. Falei, não, vamos lá. E aí acabei fechando um contrato com a Brava, na época se chamava Rede de Farmácias Mais Saúde, né? A Rede Mais Saúde, ela nasceu em 2008, em Coronel Vivida, depois veio para Pato Branco, abriu mais 2 lojas aqui na época. Quando eu cheguei em 2014, havia apenas 6 lojas. Eram 2 em Pato Branco, Coronel, Clevelândia, Palma e 2 vizinhos. E aí, entrei, fiz o trabalho, uns 3 ou 4 meses que eu estava fazendo esse trabalho de coach, ia durar 1 ano esse projeto, a empresa me chamou, me fez uma proposta para efetivar. Você não quer ficar só com nós e tal. E aí, na época, eu não quis, porque
eu tinha muitas empresas já aqui em Pato Branco que eu estava atendendo, né? Na época fiz até um trabalho dentro da ViaSoft, através do Edson, me chamou na época para fazer um trabalho ali. Eu lembro de algum pessoal ainda da época, né? O Alan, se não me engano, não vou falar outro nome porque não tenho certeza, já faz um tempinho, mas enfim. Aí passou mais uns 3 meses e vieram com uma outra empresa, né? A farmácia veio com uma proposta indecente. Aí eu não resisti, eu falei, não, então pedi mais uns 6 meses ficando meio período para atender essas empresas, terminar os contratos, e aí comecei a trabalhar na Brava em 2014. Em 2015, a empresa passou por uma mudança, já estávamos com 8 lojas, e aí a empresa viu a necessidade de nós estruturar ela em termos de gestão, né, para poder expandir. Nós queríamos sair de 6 lojas para 8, a gente abriu mais 2, viu que estávamos com uma dificuldade na retaguarda, na parte de gestão, demos uma estruturada, eu, inclusive, na época, fui fazer uma FGV, uma pós em gestão empresarial, que eu tinha alguns gaps, assim, também, de conteúdo, e aí preparamos o ambiente, preparamos a empresa de gestão, organizei a governança da empresa, para poder, então, agora crescer. Chegamos a 12 lojas e paramos de novo, né? Encontramos muita dificuldade no caminho, principalmente gerir pessoas à distância foi algo assim que a gente sofreu bastante com essa questão aí, e com 12 lojas nós paramos. E aí reestruturamos de novo, fiz mudanças, uma coisa que eu nunca tive medo de fazer foi mudanças, não estava contento, pessoas boas no lugar errado, pessoas erradas em lugares bons, e aí fui fazendo mudanças, demos uma encorpada mais uma vez na empresa, e aí em 2000, aí passou-se, né, vamos estar 2015, 2016, em 2019, metade de 2019, nós, até porque começamos a ficar pressionado por redes de fora, que começou a invadir as cidades do Sudoeste, onde a gente sempre foi líder de mercado. Então, redes de fora, né, redes grandes, começaram a chegar e a gente se viu na necessidade de, não, vamos nos anteceder. Cidades que nós tínhamos uma loja pequena, alugamos um lugar maior, cidades que nós não tínhamos, não estava no nosso radar, começou a entrar no nosso radar. E aí, fizemos esse projeto em 2019 para ir para 25 lojas em um ano. Nós abriríamos 13 lojas em um ano. Mas não é só 13 lojas, não são só 13 lojas. O nosso CD teve que ser mudado, né? Teve que ser mudado também o nosso administrativo, com um lugar maior e tal. E aí começamos a achar cidades, né? Aí colocamos nosso pé no oeste paranaense, Medianeira, São Miguel do Iguaçu, até então a gente estava só no sudoeste. E aí fomos expandindo, onde a gente achava uma cidade promissora, uma cidade com comércio forte, a gente sempre fez uma pesquisa de mercado bem aprofundada. E aí, já estou agora contando um pouquinho só para poder dar uma base na nossa conversa, contextualizar. Então, a Brava, até 2019, ela vem com 12, de 2019 para 2020, ela vai para 25 lojas. E no meio do projeto, estamos falando de março de 2020, acontece o que todo mundo sabe, nós somos surpreendidos com essa pandemia. Alguém, mas o ramo de farmácia não sofreu porque é essencial e tal. Não, sofreu igual. Igual não ao comércio que teve que ficar vários dias fechado. Sim. Mas as nossas inaugurações tiveram que ser bastante tímidas, né? Nós inaugurávamos uma loja numa cidade, a gente fazia um barulho e tal, e o nosso garoto propaganda, o Sérgio Reis, claro, ele não vinha nessa inauguração, a gente usava bastante a imagem dele, o pessoal vinha, sorteava brindes, e era aquela festa, né? Uma inauguração de uma loja. Não podemos mais fazer isso, não podia mais fazer distribuição do nosso encarte na cidade e tal. Sim. E aí começamos a encontrar dificuldades, não podíamos mais reunir pessoas, tínhamos que nos adaptar a reuniões totalmente remota. Teve época que a gente teve que deixar o pessoal trabalhando de forma remota aqui no administrativo também. Mas, enfim, chegamos aí em 2021, em 25 lojas. Depois, agora, no início do ano,
nós resolvemos encerrar 2 operações que estava demorando demais para encontrar o ponto de equilíbrio da loja. E aí, atualmente, estamos, então, Eduardo, com 23 filiais, e eu iniciei, a partir de 2015, então, 2015 para 2016, eu assumo como diretor-geral da empresa, e hoje a empresa está estruturada de uma forma que eu sempre quis ter a empresa assim, né? Eu não sou proprietário, eu sou administrador da empresa, o proprietário é o Robertson, mas me dá total liberdade para trabalhar, para gerir. E hoje estamos com uma equipe muito boa. Tivemos pessoas boas que não estão mais com nós, tivemos pessoas que a gente teve que fazer trocas também, por não se adaptar ao nosso ritmo de mudança, né? O pessoal me fala assim que o Daniel tem uma coisa que não tem medo de mudança, né? A gente muda mesmo, né? Não tá legal, vamos trocar, vamos mudar, vamos para frente. Tem que testar, né? Sim. Daniel, cara, muito interessante essa trajetória, porque foi um crescimento muito rápido e hoje a gente tem que se acostumar cada vez mais com isso, né? Antigamente as empresas, elas demoravam para sair para dobrar de tamanho, demorava aí 10, 15, 20 anos, né? E hoje a gente vê empresas aí em 5 anos já duplicando, triplicando, quadriplicando o tamanho. Isso está cada vez mais comum. E quem não está acostumado à mudança realmente não se adapta ao mundo, né? O varejo, por si só, ele já é um ritmo muito mais acelerado do que quem vem da indústria, né? Sim, com certeza. Só por si o varejo. Agora, o varejo farmacêutico, mais ainda. É um mercado muito concorrido, né, Eduardo? Sim. Encontra uma farmácia, né, a gente brinca assim, ó, você vai viajar, fica uma semana fora, quando você voltar é capaz de ter uma farmácia no teu quintal, cuidado. É verdade. Em 2015, ali, 2014, 2015, quando você efetivou de fato na Brava, você já falou ali que você se preparou, que você fez uma formação em coaching e tudo, mas o Daniel, você já se sentia líder, você já se sentia preparado para liderar e para o desafio que você ia encontrar? Ou você simplesmente falou, vamos ver no que vai dar aí, e aos poucos surgiu esse Daniel líder de verdade? Não, é bem interessante a tua pergunta, porque, veja bem, talvez alguém que esteja até assistindo vai se identificar. Eu sempre fui um cara muito autodidata. Eu comecei a estudar, a minha formação muito tarde, né? Mas eu fui pai muito cedo. Então, quando que você começou a ter experiência de liderança? Com 21 anos, quando nasceu o meu primeiro filho, né? Eu acho que é a maior escola de liderança, você ter uma família, um filho. Aí depois tivemos, tenho 2 filhos hoje. Eu passei um grande período da minha vida, tanto assim, tentando empreender, sendo vendedor e tal. E aos poucos, você vai acreditando, as pessoas vão te falando, olha, Daniel, tu tem, por exemplo, na igreja, eu fazia palestra, entendeu? Eu tinha liderava um grupo de pessoas, e as pessoas vão falando, olha, você deveria fazer algo na área, e tal. Minha experiência no exterior, eu trabalhei de tudo. Trabalhei na colheita da uva, na construção civil, trabalhei em restaurante, fui motorista, morei 3 anos na Inglaterra como motor, desses 3, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos como motorista, fazendo entrega dentro de Londres, no Reino Unido. Fiz de tudo, né? Mas, claro, você vai lá, poxa, eu vou voltar para o Brasil, quero ser professor de inglês, né? E graças à minha experiência como professor de inglês, trabalhei 3 anos aqui como professor de inglês, desenvolvi o meu próprio, comecei dando aula de inglês em algumas escolas, depois eu desenvolvi meu próprio método de inglês para negócios, Business English, e eu trabalhei esse método em algumas empresas em Pato Branco, inclusive também na ViaSoft. Na época ainda da Raimix, hoje Aviso, na Franco Serva, ainda quando tinha Franco Serva. Então, eu trabalhei em algumas empresas dando inglês corporativo para executivos, né? E, cara, aí, tentando responder a tua pergunta, isso tudo acabou me ajudando a trabalhar com gente, a lidar com pessoas. Eu dei aula para 6º, 7º, 8º e 9º ano num colégio particular. Então, isso acaba te dando uma experiência de lidar com gente, né? E nada melhor de aprender lidando com adolescente, né? É o melhor teste do mundo, né? E aí, cara, se eu me sentir preparado, eu era muito, assim, mais voltado para a parte de pessoas, de gestão.
palestra, essa questão mais de motivação e tal, né? E quando eu caí acabei virando diretor de uma empresa, eu tive que fortalecer o meu outro lado, da gestão. Então eu procurei, sempre fui um cara que li muito. Para você ter uma ideia, cara, eu fiz 2 formações à distância, né? O comércio exterior, administração e comércio exterior e MBA em gestão de pessoas, eu fiz à distância. Depois eu fiz a FGV presencial, 1 ano e meio de gestão empresarial, que me deu muita bagagem, muita experiência mesmo, muito aprendizado, mas muita leitura, busca, procura, assiste vídeo, lê biografias. Sempre eu gostei muito de ler, eu sou um cara assim, faz parte, eu não consigo, estou lendo sempre 2 livros ao mesmo tempo, indico livros no meu Instagram, agora ultimamente ando meio quieto, mas já indiquei bastante, sabe? E aí eu tive que me preparar desse lado, porque eu não estava, aliás, não estamos, né? Eu não estou preparado, estamos nos preparando, cada dia uma experiência nova, né? Então, preparado, Eduardo, eu acho que até hoje eu não estou, sabe? Sim. Mas estamos na luta, estamos aprendendo. Isso. Sabe que uma coisa que você falou é muito interessante, porque eu me baseio muito também na minha experiência e eu percebo que quando eu converso com pessoas que chegaram a um cargo de liderança, de gestão, todos eles convergem no mesmo perfil. Como, por exemplo, o perfil de ser autodidata, o perfil de dar aulas, ensinar pessoas, seja em escola, seja em qualquer coisa. Eu também já fui professor e já dei aula por um tempo. E eu acho que isso que me trouxe essa facilidade de comunicação com pessoas, principalmente, e entender que cada pessoa é diferente uma da outra, e moldar minha personalidade para poder lidar com essas situações. E essa questão de leitura e modelagem, né? Você citou ali que você lê muita biografia, possivelmente de pessoas que tiveram muito sucesso. Eu também faço muito isso e já conversei com muitos outros líderes que fazem isso, de ler e entender o que essa pessoa fez de certo e principalmente o que ela fez de errado para eu não fazer também, né? Acaba aprendendo mais com os erros deles, né? Exatamente. E isso é muito interessante. Você aí foi mais um que entrou para mim, estatística de perfil de liderança, que é muito parecido. Eu falo, eu fui ao contrário, eu fui na contramão, cara. Geralmente você pega seus 18 anos, entra na faculdade, se forma com 22, vai fazer uma especialização e tal, vai lá para os 30, 35, casa, daí vai ter filho. Não, eu comecei tudo ao contrário. Eu casei cedo, tive filho cedo, depois que eu fui estudar, né? Não estou falando isso uma questão se eu acertei ou errei, eu não sei. Eu sei que, no final das contas, eu não me arrependo. Não me arrependo de nada. Eu estou com 40, vou fazer 40 anos agora. Os filhos já são grandes e consigo trazer essa experiência também, que no mundo corporativo, principalmente na questão de gestão de pessoas, como eu utilizo isso, cara, no dia a dia, a experiência. Uma coisa que você falou antes ali, Eduardo, as pessoas não são iguais. Eu acho que isso é um dos maiores defeitos hoje nos líderes, em alguns líderes, gestores, gerentes, enfim. Falta aquela flexibilidade, mas isso se adquire só, principalmente quando você já teve filhos, cara. Não são iguais. Você não fala no mesmo tom com as duas pessoas. Você não. Aqui escreveu, não leu, o pau comeu. Aqui é assim, senão vai embora, já corta o pescoço. Essas coisas, cara, você trabalhar com isso, eu falo que eu devo muito a minha experiência com pessoas para hoje gerir uma empresa desse porte, porque todo dia você tem que ter uma flexibilidade, você tem que ter um bom senso, você tem que, às vezes, como gestor, líder, engolir um sapo, ir para casa, pensar, refletir, para poder reter talentos, que às vezes é um baita de um talento, mas tem que ser lapidado, e até ser lapidado vai cometer umas gafes e tal, uns erros. Então é exatamente isso. Entender que as pessoas são diferentes, cara, isso é um pilar da gestão. Exatamente. E fala um pouco para a gente, você explicou aí como foi esse crescimento tão rápido da Brava, mas fala um pouco do desafio de conseguir lidar com todo esse pessoal hoje e, ao mesmo tempo, eu penso muito na cadeia do varejo, né? Por exemplo, você lança uma promoção,
você tem que espalhar para todo mundo rápido, todo mundo tem que saber daquilo, a informação tem que chegar muito rápido no ouvido de 200 pessoas, sem ter aquele telefone sem fio, né? De sair uma informação e chegar outra. Fala um pouquinho como que você trabalha isso dentro da tua... Eu vou chamar a tua equipe, né? Mas entenda aí todos os colaboradores da Bravo. Nesses 7 anos, Eduardo, eu já experimentei algum sistema de governança, tá? Já trabalhei bastante horizontalizado, de forma horizontal, uma coisa assim que eu me reunia com 12 pessoas, né? E as gerentes das lojas, e já chegou uma época que eu sentava direto com as gerentes das lojas. Então, nós tínhamos 12 lojas, eu sentava com 12 gerentes. Além disso, tinha o pessoal mais a pessoa do marketing, mais a pessoa do RH, mais a pessoa do financeiro, mais o DP, conforme a empresa ia se estruturando. E com o tempo eu fui testando sistemas de governança, e conforme a rede foi expandindo, eu fui vendo que não é o modelo correto para todo mundo. Para nós, funcionou. Para mim, para o meu sistema, o jeito que eu trabalho, que eu lidero, eu aprendi que verticalizar é o melhor. O grande problema de você trabalhar, nós temos 23 lojas espalhadas, tem lojas que chegam a dar 600 km uma da outra, né? Tu pega, por exemplo, uma São Miguel do Iguaçu, que é do lado de Foz. A Palmas, tu coloca aí quase 600 km, certo? Como é que coloca todo esse povo falar a mesma língua, saber das novidades que todos os dias elas surgem, da noite para o dia? Hoje mesmo eu reuni a equipe, viu? Vamos ter que lançar alguma coisa amanhã, vamos queimar vamos fazer uma oferta. Hoje, como é que eu consegui estruturar isso? Verticalizei o máximo que eu pude. Hoje eu sento, Eduardo, com 2 pessoas. São 2 mulheres. Aliás, a Brava, ela é comandada por mulheres. Só tem, olha, eu e o Robertson proprietário, eu sou diretor da empresa, de homem, em cargo de gestão. Aí nós temos, tem o Rudy, que faz a parte de TI também, que é um dos coordenadores. Mas hoje a empresa ela está nas mãos de 2 mulheres, 2 meninas, uma de 40 anos, uma de 27 anos. Uma faz toda a parte administrativa, outra faz toda a parte comercial, tudo. Então eu sento com 2 mulheres hoje. As meninas com pessoas que vieram de dentro da empresa, isso é uma coisa bem interessante. Não acredito em Salvador da Pátria, não li biografias e experiências de pessoas e gestores e empresas que tiveram sucesso trazendo um Salvador da Pátria, não. As empresas que tiveram sucesso, as empresas que pegaram as pessoas que começaram de baixo, foram subindo. Eu uso muito isso dentro da Bravo. Então, hoje, por exemplo, a Liliane e a Luísa tocam a empresa para nós, tocam a empresa. Abaixo delas tem os setores, por exemplo, do comercial, nós temos todo o marketing, o compras, a parte de manutenção das lojas e as próprias lojas. E ela tem 2 gerentes regional, cada uma cuida de 12 lojas, uma cuida de 11, uma cuida de 12 no momento. E na parte administrativa tem DP, tem RH, tem o TI, controladoria, contabilidade, jurídico, tudo debaixo de uma outra mulher, que é a Liliane. Aí uma forma bem bacana que a gente usou após a pandemia para nos comunicar, nós copiamos, na verdade, de um fornecedor nosso, da CIMED, eles têm uma live semanal, e eles conseguem falar com todos os representantes dele do Brasil inteiro, cara. Então, por que nós não podemos fazer isso também? Vamos fazer. Então, toda terça-feira, às 6 da manhã, existe a live conexão ou live da Bravo, a gente chama, que é o quê? Nós colocamos todos os nossos colaboradores assistindo essa live, e na terça de manhã a gente lança o desafio para aquele dia, a gente lança o desafio para a semana, a gente revela as metas do mês, a gente divulga a classificação e os ganhadores dos desafios, há um produto novo, às vezes um puxão de orelha na questão de processos. Então, a gente consegue usar essa live para nos comunicar com o pessoal. Mas é bacana. O pessoal acorda, está lá na cama, lá, às vezes o marido do lado lá, e estão assistindo a live, já estão trabalhando, entendeu?
E fora isso, as reuniões, né, cara? A gente tem bastante reuniões remotas. E aí eu consigo... hoje, eu consigo visualizar a empresa toda, ela vai chegando, vai subindo os degraus e vai sendo filtrado, né? E aí, cara, vou falar para você assim, eu depois de 7 anos, até eu brinquei essa semana com o Orson, falei, cara, eu não lembrava disso, 4 horas da tarde eu não tenho o que fazer, eu vou embora. Vou molhar minhas plantas, vou meter fogo lá para comer uma carninha logo cedo, mas isso não foi da noite para o dia. Foi construindo, cara, testando. Teste hoje o teste AB, né? Você sempre tem que ter 2 opções. Testa as 2. E aí vai na que der mais certo. Pessoas certas. Isso aí. Esse videocast é um oferecimento do Nela, a número 1 dos líderes de times de alta performance. Saiba mais em nela.com.br. E Daniel, falando um pouco de você, hoje, pensando em 23 de abril de 2021, como que você se planeja para continuar crescendo junto com a Brava, você é profissional, e sendo óbvio, cada vez você citou ali para a gente que crescimento diário, né? Que todo dia você está aprendendo algo novo. Como que você tem se preparado para isso? Para se manter à frente dessa rede que, se na pandemia cresceu tanto, imagine depois que a pandemia acabar. Né? Assim, Eduardo, nós, conforme você vai crescendo, vai expandindo, você vai tendo experiências boas e ruins, né? Por exemplo, eu nunca tinha tido a experiência de encerrar uma loja. É chato, é ruim, mas é necessário. A gente não pode trabalhar muito emocionado, cara. Isso acontece numa rede pequena como a nossa e acontece numa rede gigantesca como uma Droga Raia. Entendeu? Não atingiu o esperado, fecha. Sim. Mas isso causa, isso dói, mas tudo isso vai te amadurecendo, né? Vai ajudando você a minimizar os teus erros. Lugares que a gente achou que ia ser um espetáculo, não foi. Começamos com pessoas que achamos que eram pessoas espetaculares e se mostraram que não eram. Então, vamos continuar crescendo em que ritmo? Hoje, por exemplo, eu não estou preocupado em continuar crescendo. Hoje eu estou preocupado em consolidar o que a gente já fez. Porque quando você olha de fora, principalmente no ramo farmacêutico, olha, os caras estão abrindo loja e tal. Sim, uma coisa é você abrir a loja. Outra coisa é você ter a paciência e conseguir esperar essa loja alcançar o PQ dela, o ponto de equilíbrio, né, o break-even, e depois esperar mais um tempo para ter o payback dessa loja. Uma coisa que é bem importante, assim, o crescimento de uma rede do varejo, hoje eu falo experiência por nós, ela é feita em blocos, tá? Então, por exemplo, a gente chegou a 25, uau, e agora? Agora vamos dar uma olhada, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver onde é que a gente aprendeu, a gente errou aqui, errou ali. Temos estrutura de depósito, de CD, para ir para mais 25? Não temos. Então vamos estruturar a casa, vamos arrumar, e quanto menos espera, a gente vai chegar com mais um pacotão de mais algumas lojas, né? Porém, quem vai dizer isso para nós de verdade é o mercado, é a economia, é o momento, não existe uma regra. A gente pode abrir mais 2 filiais agora, ainda no primeiro semestre, como a gente pode passar o ano sem abrir nenhuma, né? O que importa agora? O que importa agora é, assim, consolidar, fortalecer a equipe novamente, porque agora estamos falando de 205 pessoas. As distâncias são cada vez maiores, né? No Sudoeste, o mercado é nosso, somos líderes de mercado daqui até Foz do Iguaçu, nós somos a maior rede em faturamento e em número de lojas. Aí depois nós somos a 5ª maior rede do Paraná, mas do Sudoeste e Oeste, nós somos a maior rede em número de lojas. Rede própria. É importante explicar. Não é uma franquia. Sim, né? Então, você pega uma franquia, é uma coisa. Rede própria. As nossas lojas são todas nossas, uma mesma raiz de CNPJ.
Então, assim, se eu conseguir responder a tua pergunta, como que a gente está se preparando para o futuro? Eu me preparo, principalmente, tentando absorver o máximo com os meus próprios erros, com os erros dos outros, que ainda dá tempo de a gente... Agora à tarde eu estava trocando figurinha com um amigão meu, Marcelo Pastorello, que tem uma empresa de 2 bi de faturamento, e contando as experiências do que ele passou. Então, é assim que a gente vai aprendendo. E eu vou lendo, e quando eu não perco a oportunidade de fazer, sempre que puder, uma especialização, um curso. Tenho aqui, nós temos uma biblioteca dentro da empresa, que todos os meus gestores têm que ler, eu cobro isso, tá? Já entregou esse livro? Então tá aqui, pega outro, você tem mais 30 dias para entregar esse. Não dá para parar. Não dá para parar no tempo, né? E ficar dependendo de pós, de MBA e tal. Não pode ficar dependendo só disso. Estudar, buscar conhecimento, trocar figurinha, trocar experiências. E daqui um ano, eu não sei, daqui um ano a gente pode estar com 30 lojas, ou não. Sim. Resumindo, então, a tua fala, para ver se eu absorvi aí o teu conhecimento, a gente tem que estudar, a gente tem que dedicar, mas também tem que colocar a cara, né? Tem que pegar, tem que fazer e tem que esperar. Não pode ser aquele cara que ele se prepara, mas nunca executa nada, né? Isso aí... Eu acho que nunca. A prática nunca vai ser superada. Nunca. Sim. Prática é tudo, né, Eduardo? Você pega aí, às vezes a gente pega pessoas para trabalhar formado, certificado, diplomado e tal, mas não sobrevive uma semana porque não tem o tato pessoal, não tem uma das características que eu considero mais essencial na vida de qualquer, não líder, mas qualquer trabalhador, né? Qualquer pessoa que se envolve com pessoas, né? Que é a empatia, a inteligência pessoal, inteligência emocional. Então, é o dia a dia, cara. É o dia a dia que você vai aprendendo e errando e acertando. O principal é saber entender quando você errou, né? E como não errar mais. Errar não é feio, né? Continuar errando que é prejudicial. Aprender, né? Aprendendo com os erros. E não ter vergonha. Eu trago muito isso do inglês, cara, porque como professor de inglês, eu sempre dizia, se você tiver vergonha de errar, você nunca vai ser fluente, você nunca vai falar. Isso vale para tudo na vida, cara. Tem que meter a cara, tem que... Às vezes você vai passar vergonha, você vai ter que voltar atrás, vai ter que... O importante na vida do líder é sempre lembrar, quando o projeto deu certo, não olhe para o espelho, olhe pela janela e procure pessoas responsáveis por isso. Grande dificuldade hoje, não de hoje, mas sempre teve isso, né, da boa parte da liderança, o projeto deu certo, eu sou responsável. O projeto deu errado, a minha equipe é fraca. Eu acho que é o começo do fracasso se o líder pensar assim. Essa, inclusive, a minha próxima pergunta é justamente sobre isso, né? A gente sabe os principais objetivos de um líder hoje, o que precede o sucesso de um líder. E era justamente isso que eu ia perguntar para você. Como que você faz isso dentro da tua equipe hoje, para colocar alguém numa liderança? Você falou que você sempre busca alguém que já está dentro da casa, né? Sim. Já conhece, né, o processo todo. Mas como que você, hoje, como gestor, como diretor-geral, olha para uma pessoa e fala, você vai ter oportunidade porque você se demonstrou no perfil de líder que eu gosto de trabalhar. Como que você faz essa pré-seleção? Em primeiro lugar, assim, eu respeito muito as técnicas. Temos psicóloga dentro da empresa, usam métodos de avaliação, tem vários métodos, né? Não preciso nem citar o nome aqui. Respeito muito, né? Porque hoje, com a velocidade da correria, você não consegue... Eu admiro quando tem empresas que o próprio diretor, gestor, ele consegue sentar e entrevistar todo mundo, né? Eu respeito essa metodologia, mas quando a pessoa começa a se destacar e vou puxar para perto de mim, eu não abro mão de pelo menos 3 características importantíssimas. Eu não estou falando de habilidades técnicas, porque isso se aprende. O que não se aprende é o que eu valorizo mais hoje com uma pessoa para trabalhar perto de mim. Não que eu seja exemplo nessas características, não me entenda mal,
mais caráter, inteligência emocional, empatia. Cara, são coisas assim, ó, ética profissional, são coisas que eu nunca esqueço e nunca vou esquecer quando eu li Jim Collins, e ele fala sobre primeiro quem, depois o que. Ou seja, primeiro, traga para dentro do barco as pessoas certas. Depois, você define o que essas pessoas vão fazer. Parece loucura, né? Primeiro, eu vou saber o que cada um vai fazer, depois eu vou encontrar as pessoas. Não. Sempre segui esse conselho, sempre que consegui, eu tentei conseguir seguir esse conselho. Traz as pessoas certas para o teu lado. Pessoas de caráter. Pessoas que vestem a camisa da empresa, mas esse veste a camisa da empresa é meio clichê. O que é uma pessoa que, cara, veste a camisa da lealdade, da integridade, principalmente da empatia, que é aquela história, não importa se é no trabalho, se é em casa, onde for. Lidere com perguntas, não lidere com acusações, sabe? Eu digo assim, eu pergunto muito, por exemplo, eu identifiquei um erro, eu identifiquei uma atitude que desagradou tanto a mim, como a direção, a empresa. Eu preciso vestir ou calçar o calçado da pessoa que cometeu o erro e tentar entender por que essa pessoa é boa e está fazendo isso. Algum motivo tem, alguma coisa está acontecendo. Isso é uma das coisas, Eduardo, que eu mais valorizo na minha liderança, no pessoal que trabalha comigo. Senta e ouça. Ouça a pessoa. Você nunca sabe o que está acontecendo. Nós temos 85% da nossa equipe são mulheres. Sabe? Você não sabe como é que foi o dia dela na casa, você não sabe o que aconteceu no casamento, com os filhos, você não sabe o que ela está passando. Então eu falo assim, ouça. Eu gostaria de poder fazer isso com os 205. É impossível. Mas com o pessoal que trabalha mais próximo, eu valorizo muito isso. O que são essas pessoas certas, Eduardo? Resumindo, são as pessoas que você identifica, esses 3 ou 4 características que não se aprendem na escola, na MBA, na FGV, em lugar nenhum, né? Uhum. E aí, cara, você vê a dificuldade técnica aqui e ali, você, viu, busca conhecimento, né? Eu brinco mesmo. Hoje uma mulher lidera toda a parte operacional da Bravo. Então, viu, eu não sei com quantos quilômetros tem que trocar o óleo do carro, vai pro Google, pesquisa, tá lá, entendeu? E eu tenho uma equipe assim, cara, elas se viram, elas fazem acontecer. Hoje eu sou muito feliz com a equipe que nós temos. Sim. Nossa, show de bola. Eu vi que um tempo atrás você fez um videozinho e postou no LinkedIn sobre o carreirista, né? Aquele cara ganancioso, aproveitador. Eu gostaria de ouvir de você como que é, na sua percepção, né? A importância do plano de carreira e como que a empresa pode fazer isso junto com o colaborador para que ele se torne realmente um cara que tenha um plano de carreira e que evolua dentro da empresa. Quando eu fiz esse videozinho, às vezes você está lendo um livro, cara, e você pega sabe aquela sacada assim que você quer, e eu acabo fazendo vídeo jogando no Instagram. Sim. Aí, claro, tem os amigos que elogiam, tem os amigos que tesouram, é normal, né? Sim. Mas qual que é o objetivo? Principalmente desse videozinho, não é nem tratar da carreira propriamente dita, sistemática, um plano escalonado por cargos e funções, não. É como se eu quisesse transmitir uma mensagem porque assim, todos nós, Eduardo, de alguma forma nos envolvemos com um grupo de pessoas, né? Corporativo principalmente. Todos nós temos um ambiente de trabalho. E como é interessante que com o tempo as pessoas elas aprenderam cada vez mais a identificar o carreirista, né? Aquele cara que quer subir a qualquer custo, e uma pessoa que tem um plano de carreira definido. Mas eu não me referi a um plano de carreira definido no papel, um processo, então, não. Que sabe esperar a oportunidade. Eu tenho pena de pessoas que esperam a oportunidade em empresas que não enxergam a oportunidade. Isso parte o coração, você vê pessoas, Daniel, eu estou lá há 10 anos, e tu vê que a pessoa veste camisa, sabe? E não é valorizado. As nossas pessoas aqui são valorizadas, sabe? A gente tenta fazer o máximo, claro que não agradamos 100%,
Sempre vai ter alguém que diz, olha, eu fiquei lá tanto tempo, não fui... Bom, aí cada um tem suas razões. Mas o carreirista, cara, ou a carreirista, é aquela pessoa que a gente convive. E que ainda acha que nós não identificamos ela. Na verdade, ela está identificada. As pessoas já sabem quem ela é. Entendeu? Alguns chegam e tentam ajudar, outros, não. Cada um por si, quer ser assim, você vai ser assim e tal. E aquele videozinho ali foi mais para... Foi engraçado que no decorrer dos dias, você não faz ideia quanta mensagem eu recebi. Cara, aqui tem uma mulher assim, exatamente assim. Aqui tem um cara assim, exatamente assim. Mente, nunca bota a culpa nele, sempre coloca a culpa nos outros. Só compartilha coisa ruim e tal, tal, tal. Mas a mensagem no final foi para o carreirista. Foi para ele lembrar que aí eu cito, acho que é o Abraham Lincoln, que você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas não pode enganar muito por todos por tempo todo, uma coisa assim, né? Sim. Meio parafraseando já. Foi a mensagem. Acho que é a mensagem, tipo, dá tempo, se ligue, você ainda dá tempo, entendeu? Mas, ó, preste atenção, tuas atitudes estão sendo de um carreirista. Acho que foi mais nessa cutucada aí. Sempre tem alguém observando, né? Eu sempre falo para as pessoas aqui dentro, sempre tem alguém observando o teu desempenho. Sempre tem. Não tem aquele cara que, eu tô aqui há 10 anos e ninguém olha para mim. Você sempre está sendo olhado. Só que muitas vezes, ou você não está tendo o desempenho que realmente precisa para evoluir, ou você não soube aproveitar alguma oportunidade, né? E sempre tem essas pessoas que elas tentam aproveitar todas as oportunidades e muitas vezes passando por cima de qualquer coisa, qualquer pessoa, né? Isso é extremamente prejudicial para a carreira, porque essas pessoas também estão sendo observadas. E acontece em todas as corporações, assim, acaba... Sempre tem. Mas aí vai muito do gestor, cara. Observar, identificar, não deixar essa pessoa contaminar o ambiente, não deixar a pessoa estragar o que você construiu, entendeu? E, infelizmente, tem gestores que não identificam, cara. Não identifica, a pessoa fica ali. Quando vê, o câncer já tomou conta da equipe, já perdeu gente boa por causa disso. Sim. Mas é uma realidade, né? E não é só nós, não é no Brasil, é em qualquer lugar do mundo. Cabe gestores saberem identificar, né? Trabalhar para conseguir identificar esse tipo de pessoa e não acabar perdendo pessoas boas por causa de pessoas desse jeito. Mas legal, Daniel, para a gente finalizar então aí nosso videocast, a última pergunta é se você tem alguma dica de gestão de pessoas que você considera assim o ouro, né, do negócio, principalmente para empresas que estão no mesmo patamar que a Brava, em processo de expansão. Por isso que as pessoas realmente aprendam assim com os teus erros, e a gente deixa uma lição aí. Se você tiver alguma dica ou algumas dicas para passar, eu queria que você falasse para a gente. Não, na verdade, assim, é meio que só sintetizar o que eu já falei durante todo esse tempo que a gente está conversando. Vamos lá, vamos sintetizar hoje uma dica, né, que deu certo. Tá? Para nós deu certo. Procure, cavoque dentro da tua equipe, dentro da tua empresa, até onde você puder, para encontrar as pessoas certas dentro da tua equipe. Não teve realmente ninguém que você pôde aproveitar, que é difícil acontecer, mas vamos supor que não teve ninguém. Aí sim, abre a possibilidade de trazer alguém de fora. Porque nada, nunca vai superar, nada vai motivar mais uma pessoa do que a promoção, do que o reconhecimento. Isso é revelado em pesquisas feitas no mundo todo, não é só o salário. Aliás, o salário, praticamente todos os países que pesquisado isso, ele não fica em primeiro, é o reconhecimento que fica em primeiro. Então, eu diria hoje, tanto para um gestor, quanto para a pessoa que está lá está esperando uma oportunidade. Para o gestor, olhe com mais carinho, com mais cuidado para dentro da tua equipe. Tente identificar lá os talentos. Vai ter que lapidar, vai ter que trabalhar as pessoas.
mas ele já conhece a tua empresa, já conhece o ambiente, já tem know-how do negócio, e às vezes é uma situação que nós temos muito isso aqui na Brava, a gente dá bolsa de estudo, coloca estudar, paga, de 2 anos para frente já ganha bolsa integral para estudar. Então pega esses talentos. Hoje seria a dica mais valiosa. Traz para dentro do barco pessoas corretas, pessoas certas, e depois você define. Você tem uma pessoa boa dentro da tua equipe. Cara, você tem o principal. A função para essa pessoa, você vai arrumar logo, logo. Mas se cerque de pessoas certas, pessoas boas. E como pessoas boas, eu defino, como eu falei antes, pessoas que têm um caráter, ética profissional, empatia e inteligência emocional, porque, cara, ninguém consegue trabalhar com pessoas burras emocionalmente. Desculpa a palavra, mas pessoas que não conseguem se colocar no lugar de outro, pessoas que não conseguem ter a flexibilidade de ter que dar o braço a torcer às vezes. Essa é uma dificuldade grande. Eu acho que seria isso, Eduardo, uma dica assim... Show! E leia bastante biografia, cara, porque aprende pra caramba. Sim, colocar pessoas certas nos lugares certos, né? Eu não acredito que... Eu sou muito nesse pensamento também, que eu não acredito que existam pessoas ruins. Eu acho que existem pessoas que estão numa posição errada, ou executando algo que elas não gostam. Faz sentido. Um erro que às vezes nós líderes cometemos é tentar corrigir as pessoas erradas, vamos dizer assim, com remuneração. E a remuneração, e aqui vai uma dica que eu acho bem interessante, a remuneração jamais deve ser usada para causar motivação nas pessoas erradas. Sim. A remuneração ela não deve ser usada para causar boas coisas, boas motivações em pessoas erradas. É para reter talento, é para segurar o cara bom, é para segurar aquela pessoa que está realmente vestindo a camisa da empresa, né? E às vezes a gente comete erros com isso, cara. Eu já cometi. Eu nem diria segurar, né? Mas impulsionar. Melhor ainda. Porque hoje o nosso ramo ele é muito concorrido. Então, assim, é concorrido também com colaboradores, né? A gente faz de tudo para tentar valorizar o nosso colaborador e não perder o bom colaborador, né? Claro. Mas, enfim, Show de bola. Mas, Daniel, foi muito bom esse papo. Eu quero agradecer mais uma vez você por toda essa experiência que você passou. E eu quero deixar o espaço, se você quiser deixar aí as redes sociais, as suas ou as redes sociais da Brava, fica à vontade. Na verdade, assim, para fechar, né? Sempre que possível, seguir as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, acompanhe as ofertas, acompanhe as oportunidades de trabalho, que sempre está tendo bastante. A gente sempre está, mesmo que não estamos abrindo loja nesse semestre, mas nós estamos, sempre tem a necessidade de pessoas, estamos ampliando horários e tal, então é bom seguir, né? E nunca esqueça que a Brava é a farmácia mais barata da cidade. Você fala, vem para Brava que a gente se entende. É isso aí. Eu também quero deixar as redes sociais da ViaSoft Oficial aí, a gente também está com 100 vagas abertas aqui para trabalho no Brasil inteiro, não só em Pato Branco. E também eu quero deixar as redes sociais do Nela, que é o patrocinador desse videocast, que é Nela Job, em todas as redes aí, que é a nossa plataforma de gestão de pessoas, vale a pena você conhecer. Muito obrigado, pessoal, e até mais.